Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Continuar. E dessa vez estamos aqui com um anime que eu particularmente estava com muita vontade de assistir há um tempo, só que eu nunca tinha disposição para começar, porque eu tenho dificuldade de começar as coisas. E hoje a gente vai falar sobre aquele anime de dança em grupo. Hã? Aquele, pô, o Flash Mob Psycho. Meu Deus do céu, era isso? O primeiro episódio. Ah, ele falou que ele tinha algo pra falar no início e era isso. Exatamente. Enfim, vamos começar, né? Primeiro... que animação bonita. Que animação bonita. Me lembrou, inclusive, a animação atual de One Piece. Porque os traços simplificam um pouco pra ficar mais fluidos, né? Tem muito disso. Mob Psycho tem um traço bem simples, mas que, pelo amor de Deus, é feito de propósito para que a animação seja absurda. O anime começa com uma sequência de ação, de animação fluida. Uma animação muito psicodélica. Tipo, a fotografia da cena, tipo, toda a ambientação da cena é muito... Tipo, começa muito lá em cima, tá ligado? Sim. Já é muito toma na cara. E eu imagino que esse início seja alguma coisa do futuro que vai acontecer, talvez da explosão do mob que tá carregando. Mas, enfim. Ou pode ser o passado também, né? Pode ser o passado também. O anime é sobre um mob, mas o anime começa sendo sobre o Rengen, que é um cara que é um exorcista paranormal. Um agente de exorcismo. De exorcista. Ele tem tipo uma corretora de... Sim, exatamente. De exorcismo. E ele é um charlatão. Então, quando ele tem que exorcizar um espírito, ele chama o mob falando: Mob, vem aqui derrotar esse espírito fraco porque o meu poder é forte demais e vai derreter o lugar inteiro. E até aí a gente tem aquelas piadas de... Aquelas piadas, tipo, completamente exageradas de anime de comédia, tá ligado? Expressões faciais distorcidas, essas paradas. Uma parada que é meio... É até comum do criador, né? Mas agora, tipo, eu senti que que em Mob Psycho, diferente de One Punch... Do mesmo criador de One Punch, que é o One, é o nome dele. Como é o nome? One. One? O-N-E. Tudo maiúsculo. Ok, não tem o nome japonês dele? Não. Ok. E Mob Psycho, mais do que One Punch Man, eles, tipo, exageraram, tipo, nos traços, as piadas são mais pastelonas. Isso tem um motivo, não quanto às piadas, mas quanto aos traços. O One Punch Man, o anime do One Punch Man é baseado no mangá que o Murata desenhou, que é baseado no mangá do One Punch Man. Ou seja, tem um mangá que é um web mangá, e aí o Murata, que é um cara que desenha bem pra caraca, pegou esse mangá e transformou em um mangá da Shonen Jump, e aí isso virou anime de One Punch Man. No caso de Mob, não existe esse mangá da Shonen Jump, não existe esse mangá oficialmente. Mas ainda é desenhado pelo Murata? Não. Então, okay. É desenhado pelo One, que tem a fama de não desenhar muito bem. Não é só por ele, né, provavelmente. Oi? Tipo assim, as caras são dele. Então, essa é a parada. Como o anime é baseado no mangá do One, os desenhistas profissionais, os animadores que estão fazendo o bagulho, se inspiram nas caricaturas e nas caras e nos traços do web mangá, que é feito por um cara que não é um exímio desenhista. Só pra completar o que o Thiago falou, tipo, é por isso que em One Punch Man tem aqueles momentos de comédia que muda o traço. Sim. Que depois Kimetsu copiou, entre aspas, né? Eu acho que muitos animes fazem coisas semelhantes. Só que virou uma piada com o criador. Que Kimetsu também não é muito bem desenhado, o mangá. Pode ser, mas aí o mangá também faz esses momentos mais mal desenhados de propósito também. Mas enfim, sobre o episódio. Tá, até o... beleza. Aí tem essa parada da gente ser apresentado ao charlatão lá, o corretor de exorcismo. E aí chega um casal pedindo pra exorcizar parecia um galpão. Tipo, parece um lugar galpão abandonado. Sim. Eu não entendi também o que eles têm o motivo deles quererem exorcizar o lugar. Mas enfim, a gente tem essa apresentação, a gente sabe o que o... Como é que é o nome dele? Rengen. Rengen. Eu acho que é isso. Eu acho que é também. Deixa eu checar.
A gente sabe o que o Reigen faz. Tipo, o primeiro episódio todo é muito... É muito mais introdução aos personagens principais de... Tipo, não no sentido... Reigen. Reigen? É. Tá. Tipo assim, a gente não tem muitas coisas pré-estabelecidas que são faladas. Tipo, é mais um episódio de introdução às vidas dos personagens. Então... Vou fazer de novo paralelo com One Punch Man. Essa parada de existirem espíritos e ser exorcizados já é uma parada meio natural na sociedade. Pelo que deu pra entender no primeiro episódio. Assim como os super-heróis também são naturais em One Punch Man. Sim. Não é uma coisa que, tipo, do nada os humanos têm que começar a resolver, sabe? É uma coisa que tá na vida deles e provavelmente esse Reigen já faz isso há anos. Tipo, deve ter outras empresas, tipo, sérias disso, tá ligado? E eu acho legal tratar, tipo, quando a história do mundo, assim, já é tratada com uma naturalidade e não precisa ficar explicando muita coisa. Sim, tipo, não precisa falar, nossa, essa história se passa num mundo onde espíritos são normais e existem agências de exorcismo. Não precisa disso, só... tipo, ele não considera que a gente é burro e não vai entender, tá ligado? Tipo, ele mostra uma agência de exorcismo e a gente pensa, então nesse mundo existem agências de exorcismo de espíritos. E algumas pessoas contratam o serviço. Tipo, tem uma breve introdução antes falando. Tipo, tem essa cena de ação, né? Que começa o episódio. Tem um frame parado. Que é tipo. Parece uma lápide. De tipo. Humanos que ao longo do tempo lutaram com espíritos, não sei o quê. Só pra dar uma. Só pra gente entender o que eles são. Só, tipo, eu acho que é só pra, tipo. A gente não pensar, tá, o que esses caras são? São alienígenas? São demônios? São espíritos? Eu acho que foi só pra isso. Uhum. Não foi, tipo, pra falar... Pra fazer essa parada da explicação muito explícita. E também porque essa cena, ela pode ser alguma coisa no passado, ela pode ser alguma coisa no futuro, então de certa forma ele tá só mostrando uma cena. Tipo, é porque aquilo, você não tá explicando, você tá mostrando. Você mostrou uma lápide, que seja. Você não tá, fazendo um diálogo expositivo sobre o que é espírito, sabe? E que até então a gente não sabe quem é, né? Tipo... provavelmente é o Mob, né? Eu esqueci o nome dele. De verdade, mas o apelido dele é Mob. Shigeo? Kageyama Shigeo? Não lembro, eu sou muito ruim com o nome de personagem. Principalmente no primeiro episódio. A gente não sabe se é ele. Porque, tipo assim... Kageyama Shigeo. Porque como a montagem da cena é muito boa. Tipo... Sim. Mostra luta. E aí mostra uma porcentagem. E aí, conforme a luta vai avançando e os perigos vão ficando maiores, o personagem demonstra mais poder e aí mostra a porcentagem subindo. E aí vai subindo até chegar num 100. Eu, tipo, pelo menos pra mim passou uma vibe que era meio que, tipo... Essa porcentagem pode ser alguma parada, tipo, ele foi um experimento de alguma parada, entendeu? Pode ser, não me passou essa parada, mas... Sei lá, me parece só uma referência ao fato de que o Mob tem essa questão, né? De que durante o episódio... Enfim, explicando pra quem não assistiu... Durante o episódio vai aparecendo, de vez em quando, um progresso até a explosão do Mob. E o episódio termina em 27%. Tem quantos episódios? 12? Acho que a primeira temporada são 12, tá. E provavelmente vai chegar... Porque assim, só subiu 2% do metade do episódio pro final. Provavelmente só vai chegar em 100% no último episódio. Ou não também, isso pode surpreender. Mas... Subiu 5. Começa o episódio dele com 22. Tá, de qualquer forma. Pode chegar só no último episódio, pode chegar antes, pode chegar no próximo, a gente não sabe. Mas tem uma coisa que o episódio tá preparando a gente. Tipo, em algum momento o mob vai explodir. O que isso significa, a gente não sabe muito bem. E aí, continuando o episódio, ele vai... O Reigen. Ele vai junto com esse casal até o lugar. Ele vê que tem um espírito de verdade, né? Porque, já que ele é um charlatão, às vezes ele pega uns trabalhos... Provavelmente ele pega uns trabalhos ali que não são de verdade, cobram dinheiro, beleza. Aí ele viu que o bagulho era de verdade, chamou o Mob. O Mob chegou lá, resolveu, não sei o quê. Tem todo aquele... Tipo, é muito momento de piada no episódio. Tipo, chegou num ponto que me saturou um pouco.
A parada. Tipo, tinha algumas piadas que funcionavam, mas era muita piada o tempo todo. Isso em algum momento me incomodou um pouco também, mas eu sinto que o que aconteceu comigo nesse episódio, eu não creio que seja culpa do episódio, é que o episódio estava bom, foi um bom episódio, mas em alguns momentos eu ficava meio entediado com as coisas. Até, sei lá, até metade do episódio. E aí depois foi melhorando, tipo, tem umas piadas engraçadas. Os motivos dos espíritos terem virado espíritos são toscos. É muito bom. São toscos. Mas foi uma das piadas que funcionaram. Isso é muito bom, sim. Tipo, o primeiro viu uma barata, ficou tão assustado que pulou e bateu a cabeça no teto e morreu. E o outro era de Fala uma um gangue pouquinho mais alto. Oi? Acho que você tá falando baixo. Eu acho que não. Tá, mas vai, continua. E o outro era de uma gangue de motoqueiros que a gangue toda morreu porque o maluco que o tava na primeiro frente. cara escorregou numa caixa de banana. Então, enfim, tem várias coisas. O que faz sentido, não precisa ser uma morte épica pra você virar um espírito. Você pode ter morrido porque você é burro. Sim, e assim, o objetivo das coisas do One, né, tanto o One Punch Man quanto o Mob, é ser uma comédia sobre um cara muito forte. Cotidiana. Uma comédia cotidiana sobre alguém muito forte em alguma coisa. Em que a maioria das coisas são feitas pra serem tosqueiras, então... E que o personagem é sempre um... Em alguma esfera da vida dele, ele é tipo, mal sucedido. Tanto que tem a cena do... Entre essas duas situações, do primeiro espírito e do segundo espírito, da segunda situação de espírito, mostra um pouco da vida dele ali, mostra, tipo... Ele não é muito bom na escola, ele é, tipo, preguiçoso. Em casa, ele tem um irmão que é melhor que ele nas coisas e tal. E aí tem aquela parada de, tipo... Enquanto em One Punch Man a gente não tem um comparativo, era só o Saitama sendo forte, morando sozinho e não sendo reconhecido pelos poderes, o Mob, ele é reconhecido pelos poderes, pelo Reigen e pela família. A família sabe o que ele pode fazer. Talvez. Mas mesmo assim, a família não dá valor pra isso. Então é uma parada... Então não é exatamente reconhecido pelos poderes, né? Tipo, a parada é que o One Punch Man, tipo, quem conhece Saitama de próximo sabe que ele é muito poderoso. Só que a sociedade não sabe. E com o Mob é meio que a mesma coisa. Porque o Reigen sabe que ele é muito poderoso. Só que pra sociedade, entre aspas, né? Para as pessoas que estão vendo de fora, o exorcista ali é o Reigen, né? Então, mas aí é uma situação que, tipo, o Reigen, ele reconhece os poderes do... Tipo, reconhece como algo bom os poderes do Mob e se aproveita. E a família reconhece que ele tem poderes, quer dizer, tem ciência de que ele tem poderes e não liga. Aparentemente a família é acostumada com o fato de que ele de vez em quando entorta umas colheres. Provavelmente eles sabem que ele faz isso com poderes psíquicos. E também porque... Já que é pré-estabelecido na sociedade que existem fantasmas e existem exorcistas, provavelmente tem outras pessoas, tipo Boku no Hero. Tem outras pessoas que têm individualidade. Tipo o próprio One Punch Man. Então, assim, a gente conhece a vida dele, a gente vê como é que ele é na escola, mostra que ele tem uma paixonite. E é engraçado porque quando aparece algumas pessoas, tipo, as amigas da paixonite dele são, tipo, tem um rosto de comida. Tem o quê? Tu não reparou? Não. Tipo, em vez de ser um rosto, era um corpo com algum tipo de, sei lá... Eu não lembro quais foram, mas tipo, tinha uma fruta na cabeça em vez de ser uma... Não reparei nisso. Eu não lembro o que era, tipo, mas tinha alguma comida, tá ligado? Mas as amigas da pessoa que ele... As amigas da pessoa que ele gosta, como se estivesse ignorando. E aí, tipo, todo mundo é comida, menos a garota que é um ser humano. Entendi. E aí, tipo, tem a vida dele... e depois a gente tem a cena de ação do episódio, que é a segunda situação é o terceiro ato do episódio, por exemplo. Que é a cena do Reigen recebendo mais um serviço, ligando pro Mob, falando: esse é um serviço dos grandes, bora lá comigo. E aí a gente tem que ir lá e aí ele explica pro Mob no meio do caminho que eles têm que ir lá num túnel que é meio mal assombrado, que aconteceu um acidente há 30 anos, que a gente depois sabe que é esse,
da moto que tombou por causa da casca de banana e causou 18 mortes. Foram 18? Foram. Caraca. Enfim, o que você achou dessa cena? Cara, tipo assim, é pra ser o momento do clímax do episódio, mas eu não sinto que o objetivo seja ser muito climático também, tipo, não é pra ser, tipo, oh, meu Deus, que ação incrível. O momento, meu Deus, que ação incrível do episódio é a cena que abre o episódio, aquele início com uma animação muito boa. Porque quando o mob tá exorcizando os espíritos, ele basicamente levanta a mãozinha pra cima, a gente vê os efeitos e ele tá exorcizando. Todos os espíritos que ele exorciza, ele só estica a mãozinha, tem os efeitos e pronto, morreu o espírito, porque o mob é muito forte. Então, assim como em One Punch Man, tipo, que nos primeiros episódios, sempre que o Saitama vai derrotar um monstro, ou um vilão, enfim, com um soco só, o mob faz as coisas com muita facilidade. Então, o clímax não tá em como ele derrota, mas provavelmente o clímax vai estar sempre, tipo, até, pelo menos até que chegue no final, fazendo paralelo com o One Punch Man mesmo. Em One Punch Man, o clímax não fica na forma que ele derrota os monstros, mas sempre na situação que contextualiza. Por exemplo, acho que no episódio 5 de One Punch Man, é um episódio muito emocionante, porque antes do Saitama chegar, outras pessoas estão tendo que lutar. É o do peixe? Ah, tá. Outras pessoas estão tendo que lutar. Então a gente se emociona com essas pessoas que são gente normal, ou gente mais fraca que o Saitama, gente que tem dificuldade numa luta, e a gente se emociona, fala, caraca, meu Deus, será que eu espero que ele ganhe e tal? Até o Saitama chegar e a gente finalmente respira fundo, tipo... E o Saitama chegar é aquele momento de o protagonista ganhou um poder novo só que no show nem normal... É o protagonista que ganhou um poder novo, entre aspas, e conseguiu derrotar o vilão. No One Punch Man é só o Saitama chegando. E no Mob, eu imagino que vai ser, tipo, só o Mob chegando. E, de forma geral, eu creio que a partir do segundo episódio isso vai ser mais fácil de ser entendido. Na prévia do episódio, que a gente assistiu a prévia, mostra que o Mob entra num clube de... Ele cria um clube de exorcismo. Não sei se ele cria. Mas ele entra... pelo menos, num clube de exorcismo, num clube de investigação paranormal da escola, e provavelmente a partir dessas pessoas a gente vai se conectar com elas e vai ter essa questão de, tipo, de algum clima que está acontecendo, vai ser com o Reigen, com essas pessoas, mas não com o Mob. Com o Mob é, tipo, chegou, esticou a mãozinha, derrotou o inimigo, fé. Até pelo menos um último episódio, até uma explosão do Mob, até um vilão maior chegar, como foi o caso em One Punch Man no final. Essa parada do clímax, eu senti que nesse episódio foi com o Reigen enfrentando, entre aspas, o líder da gangue. Enfrentando entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas, sal de porque cozinha, ele pega sal de cozinha e tá imbuído pelo poder do Mob. Não tá, não. Quando o bicho vai bater no Reigen, o Mob dá a barreirinha nele. Sim. E aí é tipo uma cena... A cena de shounen, tá ligado? Porque, tipo, a gente já sabe o que tá acontecendo, mas é a cena montada de shounen. É basicamente o Reigen fingindo que o poder é dele, mas quem tá e o vilão reagindo a como se o poder fosse dele. Exato. Então é ali o clima do clímax de episódio de shounen. Mas também eu sinto que, tipo, nas paradas do One, o negócio tá antes do clímax, entre aspas, que é quando o protagonista chega, e depois. Sim. Porque a gente quer ver o que acontece até ele ser derrotado. E o que acontece depois que ele é derrotado. Até o protagonista chegar, porque a gente sabe que quando ele chega, a derrota é iminente. E a reação do protagonista depois. Tanto que eu acho que Mob Psycho vai lidar mais com a vida do Mob do que com as lutas em si. Sim, eu creio que seja uma parada muito de, tipo assim, assim como em One Punch Man, que o Saitama provavelmente tem depressão, em Mob, eu creio que também vai ser muito sobre as coisas que o Mob sente. Tipo, como... Fazendo de novo paralelo com o One Punch Man. Como em One Punch Man, os poderes dele trouxeram uma monotonia pra vida do Saitama, que faz com que ele provavelmente tenha depressão. E o único momento de felicidade que você vê o Saitama realmente feliz, tipo, empenhado em algo, é quando, na segunda temporada, ele... Tu já assistiu? Não, mas pode falar. Pode falar?
Quem não assistiu, pula uns 10 segundinhos. Quando ele conhece o cara que joga videogame muito bem, Saitama vai jogar videogame com ele. E, pô, perder no videogame faz o Saitama se sentir muito bem, porque, meu Deus do céu, finalmente tem um desafio na minha vida, entendeu? Então, eu imagino que o Mob vai ter muito em relação a isso também, porque, tipo, o Mob tem dificuldade na vida dele. Mas quando é em relação ao exorcismo, ele é muito poderoso, não tem o que desafiar ele. Mas ele acha que o Reigen é muito forte, ele é enganado pelo Reigen, né? Tipo, ele acha que o Reigen é um exímio exorcista. Enganado financeiramente também, né? Enganado financeiramente também, ele deu, sei lá, 300 ienes pro Mob. Mas eu imagino que, tipo, ele tem uma garota que ele gosta, ele é diferente de One Punch Man, que o Saitama é um adulto que trabalha, que tentou trabalhar, enfim, mas que vira um herói e tal. O Mob é um adolescente, ele é praticamente uma criança, tipo, ele tá no fundamental, eu acho. E... Tá fundamental? Acho que sim. Uhum. E isso é muito diferente, porque as coisas que ele se importa são diferentes. Ele gosta de uma garota da escola dele. Ele provavelmente fica triste porque ele não é bom no futebol na hora de jogar na escola, porque ele não tinha notas boas. E isso, em relação... Tipo, quando você considera como a vida dele tá acontecendo, em concordância com como tá acontecendo as coisas, tipo, nesse estágio que ele faz pro Reigen, são as horas que a gente começa, tipo, a reparar como isso pode desenvolver a vida dele, como, tipo, talvez uma autoestima que cresça porque ele percebe que ele é forte, ou talvez o Reigen sendo um mestre pra ele, de alguma forma ajude ele, enfim, são nessas coisas que eu acho que a história vai se pautar. E nesse sentido, eu sinto que o primeiro episódio não mostra muito o que o anime tem pra oferecer, porque provavelmente o clube que ele vai entrar vai ser algo importante, e não teve esse clube ainda. Provavelmente as emoções dele vão ser algo importante e a gente não viu muito delas ainda. Foi um episódio muito introdutório, mas que eu acho que introduz bem o que a gente pode esperar pro futuro. Tipo, eu acho que a maior diferença do Saitama com o Mob é a parada de, tipo, o Saitama não tem desafio. Então ele entra em depressão porque ele não tem um motivo pra viver. Pra ser melhor. O Mob tem. O Mob tem desafio. Ele tem, tipo, desafio de chegar na garota, de ser melhor no futebol, tirar notas melhores, se dar melhor com a família, entendeu? A parada é que... Aí é outra parada, que, tipo, a gente no primeiro episódio não sabe como que funcionam exatamente os poderes deles. Mas eu, Matheus, sei. Ah, tu sabe como funciona o poder do Mob? Sim. Não vou falar aqui, mas... Tá. Mas pensando em como funcionam os poderes deles, faz sentido ele ter esses desafios e talvez não poder fazer nada com eles, justamente porque, se eu não me engano, na cena que mostra que ele tá gostando de alguém, logo depois que as amigas da garota riem dele... Não, a cena que ele tá na escola, que o professor pede pra ele responder tal coisa e tal, e aí as pessoas riem dele, logo depois mostra o percentual dele aumentando. Ah, tá. Então, tipo, a emoção dele influencia dele aumenta. o explodir do Mob, entendeu? Entendi. Então, ele tem esses desafios, só que ele precisa controlar as próprias emoções pra não explodir. Tipo isso. Tipo, se ele ficar muito ansioso, tipo, no próximo episódio, dele, sei lá... Pô, não sei. Ele ser obrigado a se declarar pra... Tipo, perder uma aposta, ser obrigado a se declarar pra garota. Pode ser que, tipo, o percentual dele de agora, que tá em 27%, vai pra 50% do nada. Tipo, no terceiro episódio, entendeu? Entendi. Então, e essa parada da porcentagem também é um negócio muito interessante pro próprio desenvolvimento do personagem. Porque dá pra gente ter noção em número do quanto algo no episódio afetou ele. Sim. Então, tipo, às vezes pode acontecer de uma coisa que pra gente seria muito impactante se fosse com a gente, mas aí o episódio mostra que só subiu 1%. Ou então dá pra, tipo, saber o quanto cada coisa na vida dele é importante. E eu acho que isso é uma camada a mais que o roteiro traz pro personagem, entendeu? Sim, faz sentido. E pensando em, tipo, a forma como
a forma como ele... como as emoções dele influenciam, isso é uma coisa que, tipo, a história tem muito como trabalhar com isso, tipo, de uma maneira que a gente vai se interessar pelo que ele tá sentindo, se interessar pelos poderes dele e fazer isso sem que a gente pareça forçado, sabe? Sem que, tipo, qualquer momento da história tá trabalhando as emoções ao mesmo tempo que tá trabalhando os poderes. Tipo, você não precisa se preocupar em... agora eu vou fazer uma cena de luta pra mostrar os poderes. Agora eu vou fazer uma cena de drama pra trabalhar as emoções. Não, tipo, as coisas são congruentes, elas funcionam em harmonia. Então, os poderes afetam as emoções afetam os poderes e tudo isso vai acontecendo devagar. E nada impede que, tipo, em algum momento a gente tenha uma noção, tipo assim, ele... acontece alguma coisa, por exemplo, alguém próximo a ele morra e ele fique muito afetado e ao invés de mostrar a porcentagem, mostra direto os poderes dele sendo muito explosivos. Tipo assim, uma animação mais trabalhada, negócio pra gente entender o quanto aquilo afetou ele visualmente. Sim, entendeu? sim. Porque e aí, pô, é muita genialidade colocar, tipo, a gente poder ter noção do quanto ele... de como o personagem tá visualmente, com a cena de luta e com números. Tipo, visualmente com números, tipo, quantitativo. Entende? Mesmo que o personagem não demonstre. Porque Sim. ele só tem uma cara. Porque o Mob, assim como o Saitama, tipo, não assim como o Saitama, mas porque o Saitama, na verdade, ele fica desesperado quando tem coisas, tipo, a promoção no mercado. Mas quando o Saitama tá lutando, ele tá entediado. E o Mob parece estar sempre meio entediado. Ele parece estar sempre com essa cara de, tipo, tá, e aí? Mas aí que eu falei das paradas. Eu falei, não. Tu falou das paradas das prioridades dele serem diferentes por causa da idade. Sim. Porque, tipo assim, as cenas que a gente tem ele com outra expressão são exatamente as cenas que ele tá interagindo com pessoas da idade dele. Tipo, no colégio, ele ficando com medo de errar a resposta, quando ele recebe uma retrucada do professor, ou então quando ele vê a garota que ele gosta. Ali a gente tem a mudança de expressão. É ali que a gente percebe no que ele realmente se importa, assim, tipo... Porque ele não tem pra que se preocupar com o trabalho. Ele tem a família dele pra sustentar ele. E ele não tem por que se preocupar, porque pra ele, tipo... Ele não sabe que ele é absurdamente forte. Ele não sabe que ele provavelmente é onipotente, sei lá. Ele não sabe que ele é invencível. Mas... E provavelmente ele é. Provavelmente ele é. Diferente de One Punch, que a gente tem certeza, e um Mob não tem como ter certeza, mas ele provavelmente é invencível. Só que, tipo, pra ele, o Reigen é muito mais forte que ele. Então, o que ele vai se preocupar? Tipo, se... Ele derrotou um espírito e falou, esse era fraco. Mas pra ele, se algum dia aparecer um muito forte, o Reigen é muito mais forte que ele, tá ligado? E é difícil aparecer um muito forte a ponto do mob achar que é muito forte. Então... Então, por isso que eu acho que o anime pra frente vai lidar mais com a vida dele, porque... Com a vida extra poder dele. Porque é o que o personagem se importa. Tanto que em One Punch Man eles lidam mais com toda a parada dele passar no negócio de heróis, dele subir de ranking nos heróis. Tem muito da história de One Punch Man que tem a ver com, tipo, focar no Genos. É muito crescimento profissional do Saitama dentro da associação. O que o Mob não precisa. Ele precisa chegar na garota que ele gosta, ele precisa tirar notas melhores na escola. Essa é a preocupação dele. Eu acho que a família é a síntese ali das prioridades do Mob. Ele precisa aprender a não entortar as colheres, senão ele para de receber a mesada. São coisas simples. Mas é boa a forma que isso é trabalhado no primeiro episódio. Apesar de eu sentir falta de um pouco mais de imersão, mas que eu entendo que, tipo, essa imersão vai acontecer a partir do segundo, provavelmente. Então, tipo, eu vou admitir que, tipo, eu já vi spoilers de Mob, tipo, sem querer na internet, né? Não tem como. E tem cenas que eu já vi, tipo, por causa da animação, segurou. Não vou falar sobre a cena, mas, tipo... Uma cena com uma animação muito bonita e aí postaram no Twitter, eu acabei vendo sem querer. Que parecem ser cenas muito emocionais, parecem ser momentos muito importantes pro Mob.
que envolvem, tipo, as pessoas que ele conhece, que envolvem as emoções dele, tipo, como ele lida com elas. E tudo isso parece que vai ser muito bem trabalhado em Mob, tipo... Mas o primeiro episódio já dá uma pista disso, tipo... Mesmo que não execute ainda. Sobre a parada que eu tava falando do episódio mostrar a porcentagem e como, tipo, o episódio poder mostrar pra gente em número quanto algo afeta o personagem, mostrando quanto por cento aquilo aumentou, nada impede também de que a gente saiba o quanto alguma coisa fez bem pro personagem, como, por exemplo, a prévia do próximo episódio. Ele criar um grupo, fazer parte de um grupo de exorcismo, faça bem pra ele e a porcentagem diminua. E adie a explosão, entendeu? Então, Sim. sei lá, nada impede também que, tipo, no final da temporada ele esteja no 99% e aconteça alguma coisa e volte ele, entendeu? Tipo, Pode ser. o Naruto virou no 8 caudas, tá ligado? Contra o Pen e depois voltando normal. Enfim. Acho que foi tudo do episódio, né? A gente falou sobre Aconteceu do tudo. episódio. Cara, a gente pode falar das notas que a gente dá. Vamos pras notas. E aí vamos de trilha sonora? Vamos dessa vez, em vez da gente falar a nota de 0 a 10, a gente fala de 0 a 100? Vamos. Então, pra começar, trilha sonora. Cara, eu já te falei, né, que eu tenho dificuldade de, tipo... Quando uma trilha sonora não é muito destacada, eu tenho dificuldade de dizer o que eu acho dela. Tipo, na minha opinião, foi condizente com o episódio. Não teve nada fora, tá ligado? Mas não teve nada que me fizesse pensar, nossa, esta música em específico, que delícia. Aquela música do começo, tu não gostou? Tu não apaixonado demais? Sim. Eu tinha esquecido do começo. O começo, assim, a música era muito boa. Aquela música era brincadeira. Depois disso fica, tipo, no padrão. Mas é aquilo. Quando é padrão, é bom. Porque não precisa necessariamente se destacar pra ser maravilhoso. Precisa fazer o que tá pedindo, que é dar a emoção certa na cena certa. Então, eu diria que eu dou 9 pra trilha sonora. 9 não. 9,90. 85. Eu vou de 85 também, porque... Sei lá, eu acho que eu não reparei muito na trilha sonora durante o episódio. Na verdade, eu reparei sim. E me incomodou. Mas isso não é problema da trilha sonora, então eu vou voltar pro 90. Mas ela me incomodou porque os momentos de comédia me incomodaram. Os momentos muito exagerados de comédia, que era tipo um atrás do outro e não parava nunca, era muito, muito cansativo pra mim. E aí a trilha sonora entrava nessas partes, tipo, os efeitos sonoros de, tipo, raiozinho com o personagem ficando em choque. Tinha muito efeito meio cartunesco, de efeito sonoro de cartunesco, tipo, meio um boing, umas paradas assim. Uma parada meio Rodrigo Faro, tá ligado? Então eu vou de 90, Eu vou de 85 mesmo. A animação, 100? A animação 100. Character design. 100. 100? Cara, eu tô Sabe com um pouco de dificuldade por causa do sombreamento. E eu vou explicar. Aí é uma parada muito mais de desenho do que qualquer outra parada. Porque não é muito comum em anime a gente ver a sombra com blur. Tipo, como se fosse um salpicado, como se fosse meio esfumaçado. Uma esfumaçada, isso que eu ia falar. A sombra tem essa parada que dá um aspecto meio de pichação, até porque é feito com airbrush, mas... E também dá um aspecto meio tentando ser um pouco mais 3D do que a linha marcadona. E fica um pouco meio... Sei lá, eu não gosto muito. Tu considera isso parte do character design? Ou não da... Sei lá, da... É direção de arte, né? Então faz parte do personagem. Tá, eu não reparei nisso, mas eu dou 100 pelo motivo... É um motivo meio simbólico, que é... Pô, mané, nem todo character design precisa ser detalhado, ou realista, ou sério. Às vezes, em animes como Mob, você precisa de um character design que
que condiga com o que a história tá passando. E, como eu falei, as coisas no anime de mob são baseadas no mangá do One. E o One, ele não desenha tão bem. E o anime pega os desenhos não tão bons do One e transforma num desenho bem feito, mas que não esquece a raiz do que o One desenhou. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque falar de character design não só no sentido de como o traço é, mas no sentido do que escolheram pra cada personagem. Cara, o mob é genérico e isso é muito bom. Eu já vi um print de... Ele tem um cabelinho ridículo. Eu já vi um print de Mob Psycho uma vez que, tipo assim, era um monte de personagem aleatório e, tipo, personagem de cabelo roxo, verde, vermelho, um monte de coisa. E normalmente em anime você sabe quem é o protagonista pela diferença no design. E em mob é o contrário. O mob é o mais normal. O Mob e o Reigen. Não, o Reigen ainda é loiro, tem essa parada. O Mob não, o Mob é um japonês genérico. Papo reto. É isso, tipo... O character design, ele condiz até porque ele só... Até agora a gente só viu ele com o uniforme da escola, e ele é um estudante. Ele provavelmente, a gente só vai ver ele assim. Ele tem uma carinha redonda que normalmente passa a sensação de algo amigável, algo bobão, algo inocente, algo... Entendeu? Enquanto o Reigen, ele é menos arredondado, ele é mais magro, é mais alto, então ele passa aquela vibe de alguém que não é tão inocente assim. Tipo, aí é um pouco mais técnico o que eu tô falando, mas tipo... Coisas mais arredondadas, mais amigáveis, coisas mais pontiagudas, mais voláteis, mais perigosas, entendeu? E condiz com o personagem. E bem... O cabelo dele é mais espetado, e o Reigen, ele tem mais coisa. Como o Reigen sabe... é redondo. O Reigen é redondo. Só isso. O Reigen é redondo? O Reigen é redondo. Ele tem a cara oval, o cabelo dele é de cuia. Ah, tá. Ele é todo redondinho. O Mob. O Mob, é. O Reigen não. O Reigen não. O Reigen tem o cabelo pontudinho. Sim, o Reigen, e condiz com o que você tá falando, né? Ele é um charlatão, basicamente. Ele abusa... Financeiramente, ele abusa do Mob. Ele abusa... do Mob em sentido, tipo... Ele usa o Mob não só financeiramente, como, tipo, ele faz o Mob trabalhar pra ele, não dá o dinheiro que ele deveria dar, mente pra ele, faz ele achar que ele tem um mestre brabo e não tem. Basicamente, ele é o charlatão máximo. E os fantasmas, eles são azuis, verdes... brilhando e sempre com alguma aparência meio exageradona pra mostrar o quão idiota foi a morte do fantasma em questão. É um bagulho meio cartunesco até, né, o design, da maioria dos personagens, inclusive, dos normais, aqueles dois primeiros, o primeiro casal que vai na agência do Reigen. A mulher tem um design muito tosco, ela é muito feia. E o Reigen faz uma piada com isso e tal. É bem One Piece. One Piece é ali o meio termo do cartoon com o anime, né? Trilha sonora já foi, character design, animação... Tem mais alguma coisa? Roteiro. E aí? Roteiro. Não plot, mas roteiro. 77. Por quê? Como eu falei, eu sinto que o episódio poderia ter dado mais ênfase em algumas coisas, as emoções do Mob desde já, ou sei lá, vou ser sincero, como eu já falei, né, em algumas vezes eu me sentia meio entediado, meio como se a história não estivesse me prendendo tanto. Isso não era culpa do plot, do que estava acontecendo, mas culpa, na minha opinião, do roteiro, da forma como estava sendo contado. O que não significa que seja ruim, veja bem, eu dei 77, não nada abaixo de 50, só sinto que eu vou gostar muito mais a partir de um segundo episódio, e eu gostaria de já gostar tanto assim no primeiro, mas não tem problema, é só assistir o segundo. Vou no... Tá, vai, fala. Não, pode falar. Eu vou no 60 porque eu achei básico.
Tipo, eu gostei da direção na primeira cena. Achei muito bom os momentos que eles cortam da luta pra ter a porcentagem e mostrando isso. Achei muito, muito bem encaixado. Mas, de resto, foi muito basicão. Tipo, a gente não simpatiza logo de cara, mas a gente também não desgosta. A gente só entende o que tá rolando. Então, eu acho que só fez o básico pro primeiro episódio. Então, pra mim, é um 60 redondo. Justo. Bem, você acha que quem tá ouvindo pode continuar? Eu acho que deve continuar. Porque, sério, o anime é muito bonito. Tem uns momentos que você... No primeiro episódio que eu senti que ele era meio largadão o desenho. Tipo, algumas perspectivas não faziam sentido, tá ligado? Mas, cara, é muito bonito. É muito bonito. Sério, é muito bonito. Sim. Ele não é um Kimetsu. Mas, dentro dos animes ali com uma estética padrão, ele é muito bonito. Cara, eu acho que isso depende, tipo, também muito do que você tá considerando. Porque, tipo, ser Kimetsu é muito perfeitinho, né? Muito, tipo... Ele mira nessa perfeição. E Mob é diferente disso. Mob não tá mirando na perfeição. Ele tá mirando num design de propósito mais tosquinho, mais cartunesco, mais feio de propósito às vezes. E nesse sentido, pô, eu diria que a animação de Kimetsu, de Mob, é melhor do que a de Kimetsu. Talvez ele não seja mais bonito que Kimetsu, mas a animação é melhor. Enfim. Eu acho que é pelo que você acha isso pela energia cartunesca, pela energia meio... Eu acho que o fato dos designs serem mais simples torna mais fácil que a animação seja melhor. Sim. Mas eu gosto mais quando... Mas quando as ações são mais exageradas também, a animação tende a chamar mais atenção. Sim, mas eu ia falar que, tipo, eu gosto mais quando é esse o caso, quando o anime ele se propõe a uma coisa que não seja perfeição. Tipo, é óbvio que a gente gosta de ver Kimetsu, é óbvio que a gente gosta de ver coisas tão bem feitas quanto Kimetsu. Mas... Por exemplo, tem no anime novo do Witch Studio, que é o antigo estúdio do Shingeki no Kyojin, que acabou essa semana o anime, eu acho. Que é Osama Ranking, Ranking of Kings. Que o personagem é pequenininho, meio cartunesco. Todo o design do anime é muito cartunesco. O anime tá bem animado pra caramba. E eu gosto dessas propostas. Tu já viu? Já. Droga. Eu gosto dessas propostas. Eu gosto quando você tem um design que não é, tipo, mirando a perfeição. É mirando o que o anime tá pedindo. E Mob, ele faz o que ele tá pedindo. E nesse sentido, tipo, a animação me chama mais a atenção do que em Kimetsu. Faz sentido. Tá. Mas sim, você pode continuar, porque Mob promete muito. Tipo, como eu falei, eu acho que eu vou gostar mais a partir do segundo episódio, porque algumas coisas no primeiro eu senti falta. E ele parece perfeitamente que vai me trazer isso no segundo, no terceiro, no quarto, e a partir daí. E ele promete uma explosão do Mob. E ele promete uma explosão do Mob, que a gente não sabe quando vai acontecer, nem o que vai acontecer, nem por que exatamente tá acontecendo. Mas o que será que é essa explosão? E a gente sabe que quando essa explosão acontecer, provavelmente a animação vai ser maravilhosa. Exatamente. Então, você deve assistir Mob Psycho. Você deve assistir Mob Psycho e continuar. Sabe o que você pode continuar? Antes de eu falar o que você pode continuar, eu queria dizer que você pode mandar um e-mail pra gente pro e-mail podecontinuar@gmail.com. Eu tenho quase certeza que é isso. Eu vou checar pra ter certeza. Mas ele vai estar na descrição. Mas ele vai estar... Vai começar a colocar na descrição, é verdade. Mas é exatamente isso. Você pode continuar sem o E do pod, é pod de podcast. Pode continuar @gmail.com. Você pode mandar e-mail pra gente pra falar a sua opinião sobre o anime, sua opinião sobre outra série, fazer uma sugestão de coisa pra gente assistir o primeiro episódio. Se você continuou e o que você achou. Exatamente. Você pode curtir nossas coisas no YouTube, que a gente posta lá. Você pode ver o vídeo, curtir, compartilhar pros seus amigos. Você pode favoritar no Spotify, compartilhar pros seus amigos. E poucas pessoas nos ouvem, por enquanto. Mas nós temos uma pessoa que nos ouve sempre, que é a nossa ouvinte ferrenha, que é a Tati, nossa amiga. E ela pediu pra mandar um abraço pra ela. Um abraço, Tati. Um abraço, Tati. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado.
E que você pode continuar, por favor, Thiago. Bem, sobre o que você pode continuar? É isso que você quer saber? É isso que eu quero saber. Cara, eu acho. Não, calma, não, deixa eu lembrar o que é, calma aí. Ah, lembrei. Você pode continuar ou pode continuar. Exatamente. E é com essa que a gente se despede de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E Até a próxima. até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.